Saudações! Então vamos para a terceira e última parte sobre, pelo menos última até o momento, né? Sobre essa crise que nós estamos vivendo. E eu gostaria de apresentar-lhes a alegoria do falcão e da serpente, né? Então o que eu digo aqui esse site aqui é o meu site, né? Foi criado para que eu para o meu livro, né? Para que eu divulgasse o meu livro e tudo mais, e falasse das coisas que me dessem na telha. E, enfim, o link estará na descrição do vídeo. Mas como eu digo aqui, né? Para os miseráveis um pouco mais abastados, deixo aqui esse vídeo sobre como você deve alocar o seu dinheiro durante a crise, né? Então, se você seguir aqui não está, eu não estou como inscrito, porque na verdade eu estou pegando esse computador aqui, está emprestado, ele não é o meu computador, mas eu sou inscrito nesse canal, Real Vision Finance, e é sempre bom você saber o que as pessoas estão fazendo, né? E como eu sempre digo, o mais importante de você analisar esse tipo de coisa é ver onde a elite concorda. Então, onde as escolas de mistério concordam, quais os símbolos que eles utilizam, qual a linguagem que eles estão utilizando, né? Então, mesmo para o cidadão comum, é extremamente benéfico saber esse tipo de coisa. Eu cheguei a fazer uma pesquisa bem extensa sobre essas questões econômicas, né? E antes de acontecer, de desencadear dessa pandemia que desencadeou esse monte de tragédia que a gente está vendo, né? E que ainda vai desencadear muito mais, porque assim, eu já comentei em vídeos anteriores, e como vocês podem ver aqui no blog, no meu site, que o potencial, né, o potencial de perda de vidas em decorrência da crise econômica é muito grande, né? E fora da possibilidade de outros desarranjos sociais que podem levar a situações dramáticas realmente no país e mundo afora. A gente torce para que nada disso ocorra, mas enfim. Mas eu achei muito interessante esse economista da Artemis Capital Group, né? E eu recomendo que se assista esse vídeo inteiro, né? Então é bem interessante. Essa mulher que já trabalhou no Federal Reserve dos Estados Unidos. E tem aqui a publicação, né, inteira, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. É esse daqui, certo? Aqui teria que colocar, mas eu já fiz isso uma vez. Então, mas aqui embaixo tem o documento inteiro para ser lido, né? Mas o que eu não vou me estender muito sobre o conteúdo. Quem tiver interessado na análise econômica extensa, assistam o vídeo. Está em inglês, infelizmente, ou leiam aqui, né? Eu posso até falar sobre isso numa outra ocasião. Eu já cheguei a pensar em fazer um curso, em oferecer um curso aqui pela internet. Se vocês tiverem interesse, enviem-me um e-mail, vou deixar o e-mail na descrição também, ou deixem nos comentários, mas de preferência mandem um e-mail, né? Se vocês teriam interesse num curso desse tipo, ou num conteúdo desse tipo, seria pago, porque realmente me tomaria bastante tempo, sobre uh, sobre as doutrinas econômicas que constam nos livros das escolas de mistério, porque eu nunca vi esse tipo de conteúdo assim, sendo divulgado, né? E é uma coisa que me interessa muito, eu tenho muitos livros para estudar, né?
tem muito conteúdo para ir atrás e tem me servido bem, mas poderia servir melhor ainda. E eu tenho que ganhar o meu ganha-pão, tenho que, assim, eu não dou conta de ir atrás desse tipo de coisa, de fazer um curso desses. Então, de repente, se tivesse um número suficiente de pessoas que permitissem que eu deixasse de lado algumas coisas para me dedicar a isso, para fazer esse curso, talvez fosse interessante. Bom, enfim. Mas voltando aqui, né? Então ele fala do portfólio do dragão, né? Para quem quer ver seu capital preservado nas décadas vindouras. Ele argumenta que essa estratégia de buy and holder no decorrer das décadas, né? Se você pegar os últimos 50 anos, o último ciclo, né? Os últimos ciclos, que sim, você tem o seu capital preservado, mas que com essa mesma estratégia, em outros períodos, né, do tempo passado aí, você teria o seu capital não só dizimado, ele iria a zero, né? Ah, então ele propõe esse portfólio do dragão, né? Como preservar e crescer suas finanças, né? Seu dinheiro, né? No próximo século. Então, como eu sempre digo, essas pessoas não lidam nunca em curto prazo. Eles lidam em longuíssimos prazos, né? Prazos muito longos, muito, muito longos, para que a gente consiga, para que o ser humano comum, né, consiga perceber, né? E, por isso que eu sempre continuo afirmando, no Brasil, nós não temos nenhuma instituição, falam tanto das instituições governamentais e tudo mais, nós não temos nada que esteja pensando e preparando para 20, 30 anos. Se tiver, o que tem assim, não o suficiente para fazer frente a esse tipo de coisa, por isso que eu falo que o Brasil acaba sendo um país fácil, mas por intervenção divina, não sei, Deus deve realmente olhar para essa nação. Eu olho para os números, olho para os dados e para a população brasileira. Eu ainda acredito que, principalmente em questões demográficas, o Brasil ainda está muito melhor do que, inclusive, alguns países ditos como desenvolvidos. Mas, voltando aqui, né? Então, ele elabora esse sistema aqui, né? E acho que vale a pena dar uma ampliada nisso aqui. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui o olho que tudo vê, isso aqui está na nota de dólar, isso aqui não tem, acho que não é, bom, tá bem claro aqui esse olho, certo? E aí, desse olho, nasce o que ele chama de hawk, né? Esse hawk aqui, mas está mais para uma fênix, né? E aqui tem uma serpente. Essa serpente é uma serpente financeira, né? Composta, feita de dinheiro, né? Repare que é uma serpente feita de dinheiro. E vindo desse olho da divina providência aqui, perdão, vem vem essa ave de rapina aqui, né? E pega essa serpente aqui, né? E eu acho interessante o que eles resolveram colocar debaixo dessa serpente. E é justamente o quê? As bandeiras das nações do mundo, né? E entre essas bandeiras você vê aqui, ó, né? Essa ferramenta aqui, essa ferramenta de trabalho medieval aqui, né? Que é esse garfo aqui. E, enfim, ou seja, um mundo em ruínas, né? Um mundo em ruínas. E, enfim, vamos ver, né? Aqui está a data em que foi ao ar aquela entrevista, vocês podem conferir, né? E ele dá a explicação, né? Do que, o que exatamente
ele quer dizer com essa imagem aqui, né? Eu vou voltar nela daqui a um segundo, mas acho que primeiro é bom a gente entender, né, a alquimia do risco, né? Então, não esses termos aqui, eles não são colocados por acaso, tá? Então, se você estudou alguma coisa sobre as escolas de mistério, toda vez que alguém falar de alquimia, você vai entender uma coisa diferente do que, de repente, uma outra pessoa possa estar, uma pessoa que não está familiarizada com o termo, né, com o que eles querem dizer, porque todos esses termos aqui, eles vão ter dois significados, um exotérico e um esotérico, ou seja, um mais escondido e tem camadas, como se fossem camadas de cebola, né? Então, você vai amontoando significados nessas coisas, mas enfim. Então tem aqui a alquimia do risco, né? E tem o Ouroboros, que é essa serpente aqui, né? Que significa o infinito, mas quer dizer o seguinte, que essa a serpente financeira aqui, ela, se nada acontece, né? Repare que aqui no entorno, né? Tá tudo florido, tá tudo, né? ah, nessa parte aqui tá florida, mas que aos poucos vai acontecendo essa. Tá vendo aqui que o chão vai ficando ressecado aqui, né? Vai esturricando, ou seja, né, a terra vai deixando de ser fértil. E reparem aqui nesse símbolo fálico aqui. Isso aqui é um obelisco, ou também a palavra perdida dos maçons, ou enfim, a gente pode ficar até amanhã falando desse símbolo aqui. Não vem ao caso agora, mas só para você saber que alguém resolveu colocar isso aqui, não deve ter sido à toa, correto? Enfim, aí ele fala aqui, né? Então tem a volatil, ai meu Deus, volatilidade, né? Menor, né? O prêmio sobre risco, né? Enfim, ele vai colocando aqui, né? Paridade de risco, né? Volatilidade. Enfim, ele vai colocando aqui essa espiral, né? De curto prazo, fundos passivos, indexos, enfim, né? E aí aqui perto da cabeça, né, da serpente, os estímulos do banco centrais, né? E isso aqui ela vai se consumindo até que se deixar, né? Ela mesma se destrói, mas isso não acontece porque existe esse renascimento secular, né? E desse renascimento secular vem essa essa é, essa essa ave aqui, essa fênix aqui, né? Que ele chama de falcão, de hawk, né? Falcão, né? E aí tem aqui, ele defende que ela o corpo dela é a volatilidade, né? E ela ataca esse sistema financeiro que está se consumindo a si mesmo, né? E em cima disso daqui tem essa secular decay, então seria essa decadência secular, né? Que vai ser suplantada por esse renascimento secular, e é essa ave aqui que vai suplantar, que vai permitir que todo esse sistema renasça, né? E aí tem aqui a, a parte à esquerda, né? Left tail volatility, então a volatilidade da cauda esquerda, aqui tem a volatilidade da cauda direita, né? Então, desse lado aqui você tem ouro, é, metais e criptomoedas, né, ativos reais e que seguem o trending, né, trend following, né. E desse lado aqui você tem o gerenciamento ativo ah, e, dinheiro e bonds, né.
E então, assim, o que que ele disse? É que essas duas asas aqui, que vão que elas vão batendo e que não uma e que eventualmente uma hora vai estar nessa, uma hora vai estar nessa, em diferentes locais, entendeu? E então, assim, elas vão são duas forças que vão se complementando nesse processo que vai suplementar esse, que vai atacar essa serpente aqui, né? Então tem aqui, né, a deflação, né, os preços cadentes, né, que Failing asset prices wipe out savings. Então, os preços, né, dos ativos que acabam dizimando, né, as savings, as suas economias, né, o que você tem guardado, né, ah, crescimento lento, né, e retornos cada vez menores, né, e até que se chega, né, e aí tem aqui, né, os QEs, né, quantitative easing, né, e rates negativos, né, ou seja, que são as taxas de juros negativas, né, e calotes, né, e etc. Então tudo isso aqui tá ele colocou nessa asa aqui, né, e desse outro lado aqui você tem a inflação, né, ah, aí aqui ao contrário da queda, né, dos preços, derrubando dos ativos, né, derrubando, dizimando, né, as economias, mas nesse caso aqui é um aumento, né, do que ele chama de hard assets, né, ah, fazendo a mesma coisa, tem o mesmo efeito, né, aí ao invés de taxas cadentes, você tem taxas ascendentes e ainda assim um crescimento pífio, né? Ou seja, você vê que as duas asas batem com resultados similares, né? Inflação e deflação e tudo mais, mas cada uma delas vai ser afetada e vai ter suas soluções em coisas diferentes, que é o que ele coloca aqui, desse lado, né? Fiat default and helicopter money, né? Então, dinheiro, que é esse dinheiro barato, né? E impressão de dinheiro e tudo mais. Aqui quantitative easing é basicamente compra de ativos inúteis, imprestáveis por forças e instituições ligadas ao governo ou mesmo supranacionais como o FMI, o Banco Mundial, etc, né? E aqui seria a impressão de dinheiro, e esse dinheiro fácil que eles chamam de dinheiro que vem de helicóptero e tudo mais, né? Enfim, e então para cada uma dessas coisas ele sugere tem alguma coisa que contrabalanceie. E isso aqui enfim, ele fala que balancear isso daqui é extremamente difícil, mas é necessário se você quer preservar o seu capital a longo prazo, ah, porque se você não conseguir, se você não tiver, né, preparado, né, se você não souber ligar com essas duas asas aqui, né, não souber, não tiver não conseguir contrabalancear essas asas, você vai ser é, 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 pego em cheio pelas chamas, né, dessa ave aqui que levará ao renascimento secular. E ele fala que disso daqui que uma vez que se bem sucedido esse processo, disso nasce um dragão, né? Então que é a junção dessa serpente com com esse falcão aqui, com essa fênix aqui, ele renasce, só que ele renasce como um dragão, que é muito mais poderoso do que esses dois animais juntos, né? Que dando dando abrindo caminho, né? Dando
que é onde se chega a essa nova ordem secular aqui, né? Então, Novus Ordo Seclorum, que é o que está na Seculorum, que é o que está na nota de $1, na nota de dólar, né? E, na verdade, e que também tem alguma ligação com 666, mas eu não... se a gente for falar de Gematria e tudo mais, e eu poderia ficar aqui falando sobre isso, mas acho que eu já falei bastante de 666 no vídeo passado. Se você perdeu, recomendo que se volte atrás, no vídeo anterior. E poderia ser, enfim, talvez nesse curso, se eu for um dia falar desse curso e tudo mais, se eu realmente for fazer esse curso e tiver interesse das pessoas, né, seria uma coisa legal. Aí, novamente, peço para que vocês entrem em contato, né, dizendo, demonstrando interesse, através do meu e-mail, que pode ser o escrito nas sombras @gmail.com. Eu vou deixar o endereço de e-mail certinho na descrição do vídeo, né? Mas enfim, então, mas uma coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão de nova ordem mundial. Nova ordem mundial não é uma coisa nova, e é uma coisa que tinha gente já falando dela, pelo menos na época de Virgílio, né? Então, na Eneida. Né? Então, não é um simples... Não é um termo que foi recuperado tanto quanto as pessoas acreditam, né? Pelo menos não é isso que várias dessa literatura que é utilizada pelas escolas de mistério, que eles se utilizam para dizer que os seus segredos são antigos e tudo mais. Mas a ideia, eu vejo ela bem mal representada, né, por aí, né? Não é da maneira como as pessoas imaginam, não foi o George Bush que inaugurou essa ideia, né, de uma nova ordem mundial, que ela foi estabelecida na nova... que foi ele que inaugurou, que ele que veio... Ou mesmo Então, algumas pessoas pegam e falam, não, foi o Reagan. Não, 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 não. Tanto assim que você tem na nota de $1, mas ela é muito mais antiga, né? Então, enfim, esse é assunto para outro dia. Mas eu só queria mostrar isso daqui, e demonstrar, assim, quando você estiver observando, né, essa entrevista aqui, e você estiver, né, lendo esse negócio da Artemis Capital Management, e não acho que é cortês você chegar lá e sair xingando no YouTube, porque, primeiro, estão falando abertamente, e segundo, que o que eu quero mostrar com isso não é fazer com que você coloque um chapéu de alumínio e se esconda, né, dentro da caverna. Não é isso. O que eu quero demonstrar é que existe uma linguagem, existe uma forma de se comunicar entre a elite, com a qual eles estão absurda e absolutamente familiarizados. Eles se entendem utilizando esses símbolos, eles se entendem utilizando essas figuras, eles entendem exatamente o que... Então, assim, eles se sentem confortáveis. Você nota que eles estão confortáveis, eles acham isso rebuscado, né? E eles não veem mal nenhum nisso. Então, eles não veem isso como... Então, por exemplo, se você é cristão, no meu caso, eu sou católico, a gente observa isso daqui e você fala, não, mas isso daí, obviamente, está falando sobre algo que deixa a todos nós, a todo cristão, de cabelo em pé, né? Não a todo cristão, porque até... Porque, enfim, tem algumas denominações cristãs que também não veem problema com isso, mas eu não vou entrar aqui nesse não vou abordar isso nesse vídeo, né? Mas é o caso da grande maioria dos cristãos. A maior parte dos cristãos do planeta são católicos, né? Mais de 1 bilhão. Mas tanto católicos quanto ortodoxos quanto protestantes, a maior parte dos protestantes, não todos, mas a maior parte,
vão observar esse tipo de coisa e vão falar, nossa, isso aqui não é impossível, né? Absurdo. E, no entanto, muita gente se sente. Porque têm, eles interpretam tudo isso de outra maneira, né? Eu não vou me estender mais sobre isso aqui. Eu vou concluir falando brevemente sobre esse símbolo aqui, né? Então, acho que dá para ver aqui, né? Tem o G aqui da maçonaria, né? Que é o G que eles vão falar que é de grande arquiteto do universo, mas como tudo tem um significado exotérico e esotérico, eventualmente isso daqui é um G de gnose. E gnose é conhecimento, mas tudo bem, isso aqui fica para outro dia. Mas o que eu gostaria de comentar é o seguinte: aqui embaixo você vai ver Blue Lodge, né? Então, que é loja azul, né? Então, aqui tem os 3 primeiros graus da maçonaria. E o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: não adianta você achar que aquele seu vizinho que é maçom, né? É que ele vai para a loja maçônica e fica confabulando, certo? De como eles vão fazer para dominar o mundo, ou que eles ficam adorando a Lúcifer lá dentro. Por quê? Porque outro dia teve um comentário, né? Alguém interagindo comigo num grupo de WhatsApp, falando: tem a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, e as duas, né? Então uma é boa e a outra é mal. Não, 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 não. O que acontece é que esses primeiros graus aqui, esses 3 primeiros graus, eles são da tanto do rito de York quanto do rito escocês, né? Que são os dois principais ritos da maçonaria. Esses dois, os dois, todo maçom precisa passar por esse grau aqui, por esse degrau aqui. Só que o que acontece é que em muitos lugares no mundo, a maior parte dos maçons fica nisso, fica aqui, certo? E isso daqui, na verdade, é a maçonaria. Esses 3 primeiros graus aqui é onde eles falam da lenda do Hiram Abif, né? Então, onde eles tratam do Hiram, desse mito envolvendo assim, dos ensinamentos do mestre maçom, que é esse camarada que está colocado aqui, certo? E daqui para cima tem todos esses graus aqui, do lado do rito escocês, e todos esses aqui do rito de York. E aí as pessoas falam assim: mas tem. Deve ter acima do grau 33, né? Tem mais 1000 ritos, como o de Mênfis e Efraim, que tem 90 e tantos graus e tudo mais. Só que quando você observa aqui, o que ele está te mostrando? Se você observar aqui, daqui para cá tem muito mais grau do que daqui para cá, mas ele vai te dizer que a medida é a mesma, entende? Então eles não se iluda achando que, por exemplo, alguém que chegou lá através do rito de York, na ordem dos Cavaleiros Templários aqui, é o mesmo, tá abaixo, por exemplo, de um grau 33, um inspetor-geral do grau 33 aqui, ou do grau 32 aqui. Não é disso que se trata, né? Então, o que eles estão dizendo isso daqui é uma forma de acessar o conhecimento, isso aqui é outra forma, né? Eu não vou entrar em mais detalhes além disso, mas o que você tem que saber, se você olhar aqui no Freemasonry Research Forum, né? Você vai ver um levantamento deles mesmos, né, dos próprios maçons, né? Eles fizeram esse levantamento e a que conclusão eles chegaram, né? Qual a porcentagem de membros que que está geralmente presente nas reuniões na loja, né? Há um contraste entre as jurisdições que estão prosperando e as que estão declinando, ou seja, nas grandes lojas que estão prosperando e as que estão declinando.
né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte está declinando. E aonde está a maior parte dos maçons? São 2 milhões de maçons lá, eles estimam cerca de 5 milhões no mundo, mas enfim. Então, nas regiões em que está prosperando, 50 a 60% dos membros atende regularmente a loja. Nas que estão declinando, 5 a 10% é a norma, com a Pensilvânia indo um pouco melhor, né? E aí você vai ver, se você ler isso aqui com um pouquinho mais de com um pouquinho mais de cuidado, você vai notar que eles falam que boa parte dos iniciantes, das pessoas que entram, atendem algumas vezes, não acham aquilo que estava procurando e não frequenta mais, né? E assim, esses são essa é a grande massa dos maçons nessas jurisdições, que é boa parte das jurisdições. Então, a maior parte dos maçons não sai desse início aqui, entendeu? Então entra lá de curioso, quer fazer uns negócios comerciais, algumas coisas comerciais, aprender os símbolos básicos, que é o que vai que lhes é de interesse, né? Nunca vão para cima disso daqui, né? E mesmo assim, não quer dizer que só porque alguém está aqui, né? Eu vou concluir só falando o seguinte, que na minha pesquisa, o que eu notei é que o grande maior, assim, a força mesmo da maçonaria está nas associações paramaçônicas e que a maçonaria acaba sendo uma porta de entrada, na verdade, né, para muita coisa, muita gente. E eu vou ficar por aqui, porque acho que eu só queria fazer esse adendo para que você não saia novamente colocando um um chapéu de alumínio e saia por aí achando que, na verdade, os maçons é que estão, o seu vizinho maçom, que é dono de uma mercearia, que ele que está comandando o mundo, ou que ele sai adorando a Lúcifer, né? Ainda que você tenha algumas, novamente, você tem, sim, ah, uma associação paramaçônica chamada Lucifer Trust, ou que é Lucis Trust agora, que é a antiga Lucifer Trust, né? Mas isso, ela não, de forma alguma, vai abarcar a crença e a forma de agir de todos os maçons, certo? Então, mas eu só queria apontar para o fato de que, sim, eu sempre falo o seguinte, que essa galera que fica aqui, ó daqui para baixo, ou até aqui, às vezes, dependendo de como essa pessoa, do, do, do grau de dedicação dessa pessoa, você vai ver que eles, por exemplo, falando de que boa parte dos maçons é ignorante aos ensinamentos da loja, tá? Aos ensinamentos maçônicos, não sabem nada, não entendem nada, né? Insatisfatório é o termo que eles utilizam, né? É o maior grupo de idiotas úteis do planeta, sem a menor sombra de dúvida. Muito pouca gente que está lá na maçonaria sabe do que aquilo se trata, ou sabe sim, sabe um pouco mais, ou tem, ou para ler ou estudar alguma coisa sobre o que está lá dentro, né? E eles, inclusive, são tratados assim, eu posso mostrar literatura de, de alguns autores maçônicos, né, que vão falar deles nesses termos. Então, e inclusive alguns grandes deles que vão, claro que numa linguagem muito mais polida, eles nunca vão falar dessa maneira com os irmãos, mas que falam com absoluto desprezo, né, com aquelas pessoas que entram e não se dedicam, né? Então você tem até alguns atores bem famosos como Manly P. Hall, mas enfim, isso é assunto para outro dia. Então vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês por ah, pela por terem ficado comigo até agora. Ah,
eu espero retomar com o canal e fazer mais vídeos, se for do interesse de vocês esse tipo de conteúdo. Por favor, me informem, né, e compartilhem o vídeo, deem o like, é uma apresentação longa, né, se você juntar essas 3 partes dá bastante tempo, mas eu achei que, não havia outra maneira de eu não consegui ver outra maneira ah, de apresentar tudo isso, de fazer algum sentido. Ainda assim ficou muita coisa de fora, eu gostaria de dedicar muito mais tempo para isso. A mesma coisa eu digo com relação a essa questão financeira, do que eu sei, ou dessas questões das escolas de mistério, se é do interesse de algum de vocês, se é do interesse de vocês, eu acho que é uma ideia que surgiu para mim agora e que de repente começou a amadurecer. Então, de formar um grupo, sabe, um grupo pago, de repente, aí eu enviaria uma cópia do livro e alguns informes, de repente um informe escrita mensal ou quinzenal, dependendo do valor, e um curso com vídeos abordando o conteúdo dessa literatura das escolas de mistério e assim, quem se interessa por teoria da conspiração e tudo mais, eu acho que é um dever cívico que eu tenho. Eu acho que a vida foi, assim, Deus foi muito bom comigo até hoje, assim, eu não posso, eu sou uma pessoa extremamente afortunada e feliz, então, enfim, de repente é uma coisa interessante que vale a pena explorar. Então, ah, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.